Salmo 133, versículo do 1 ao 3. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Eu estava lendo esse versículo e nesses dias meu coração ficou tão amolecido com o versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente sabe que quem escreveu isso foi o salmista, mas eu consigo notar claramente, se hoje eu pudesse ver você saindo daqui com esse sentimento, eu já estaria satisfeito. O sentimento de que quão bom e agradável é para Deus que nós estejamos em união. Quando o Senhor olha do céu para a terra, e Ele vê um lugar onde há unidade, onde há união, Ele olha e fala, que bom é esse lugar. Nós somos uma comunidade que tem no nosso trilho o desejo de preparar um caminho, ou preparar um lugar para a presença de Deus. Então, se nós somos essa comunidade, nós precisamos voltar os olhos para as nossas interações, porque o Senhor é atraído por isso. Existe um elemento nos relacionamentos que atrai o coração de Deus. O coração dele está atento, ativo para olhar a isso. Ele é triuno, ele é um Deus, que é uma relação de amor entre Pai, Filho e Espírito. E aí, Ele, como um Deus relacional, um dia tomou uma decisão. Vamos trazer outros para termos comunhão. E aí em Gênesis, Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não precisava da gente, irmão. Por que Ele foi decidir fazer o homem, cara? Porque Ele queria nos fazer a imagem e semelhança dEle, para que nós pudéssemos fazer parte dessa comunhão. Deus não fez os animais à imagem e semelhança dEle. Só você e eu fomos feitos à imagem e semelhança dEle. É por isso que se você é pai de pet e acha que você tem profunda comunhão com seu cachorro, você está errado. Se você é mãe de planta e acha que você tem profunda comunhão com as suas plantas, você está errada. Só se tem profunda comunhão com alguém que é a imagem e semelhança de você. Então, se você quer ter relacionamentos verdadeiros, você só pode ter com outra pessoa. Não estou falando para você odiar seu animalzinho, mas é fácil amar o seu animalzinho. No meu, nem tanto. Meu Deus, como arrebenta chinelo lá em casa, Jesus. Mas sabe, geralmente ele está ali. E olha, e eu nem sou na minha casa o que brinca muito com o meu cachorro. Mas eu chego em casa, aquela caixa, aquele rabinho balançando, ela sempre está ali. E aí a gente às vezes até vê na internet falando, animal é melhor que pessoa. Uma fala de alguém que pode, eu não vou falar que você carrega, que pode ser egoísta, porque é fácil. Mas eu quero te dizer, Deus te fez a imagem e semelhança dEle, para ter comunhão com Ele, e ter comunhão uns com os outros. Esse era o desejo de Deus. Ele criou, nos chamou para o relacionamento, e Ele disse, se multipliquem. Esse foi um desejo do Senhor antes da queda. Vamos, eu quero muitos.
E muitos juntos se relacionando comigo vão me expressar. E aí o que acontece? Acontece a queda. E quando vem a queda, há uma ruptura no nosso relacionamento com o Senhor. E preste atenção, logo no capítulo 4, depois da queda, você vai ver que os relacionamentos entre os irmãos, entre as pessoas, também cria uma ruptura, porque ali já começa o primeiro homicídio nas Escrituras. Quando nós estamos vinculados ao Senhor, isso afeta profundamente a maneira como nós nos relacionamos. E eu queria abrir um parêntese aqui. Quando Caim mata Abel, o Senhor vai até ele para perguntar: onde está o seu irmão? A resposta de Caim foi qual? Sou eu guardador do meu irmão? Preste atenção, Deus não responde: não, você não é, está tudo bem, eu só estou perguntando. Não, Deus faz silêncio, porque nós somos guardadores uns dos outros. E ele assassina, ele mata o irmão dele. E aí você vai ver no decorrer das Escrituras a loucura que a ruptura com Deus trouxe para a terra. O Senhor vai enviar a sua lei. E na base da lei, eu ouso dizer que existe uma característica relacional na lei. Deus, eu vou repetir isso várias vezes, irmãos, Deus, que criou todas as coisas, está completamente comprometido com os relacionamentos. A lei, ela é relacional em grande parte, ou quase toda é relacional. Ela vai falar de como nós devemos nos relacionar com Deus e nos relacionar uns com os outros. É sobre isso a lei. E como ela vem resumida? Ela vem resumida, por exemplo, nos 10 mandamentos. O que você vê nos 10 mandamentos? A preocupação de Deus em como nós nos relacionamos com Ele. Os primeiros é isso. Ele vai falar de: não tem outro Deus além de mim, não fale meu nome em vão. É como nós nos relacionamos com Ele. E o restante é a maneira como nós relacionamos com o nosso próximo. Não matar, não adulterar, não levantar falso testemunho, honrar os nossos pais. Irmãos, o coração de Deus está pulsando por isso. E aí, lá no Novo Testamento, quando um homem da lei pergunta: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ele vai falar: ame a Deus e ame ao próximo. Disso depende toda a lei e os profetas. E quando nós falamos de amor, nós estamos falando de relacionamento. Hoje eu quero nos esticar para a realidade. Nós sempre falamos aqui, e está certo, o primeiro mandamento em primeiro lugar, mas o segundo mandamento está ali. Não para no primeiro. E você já sabe, irmão, a lei não foi capaz de trazer completa comunhão entre as pessoas. E aí, Deus, sabendo disso, Ele envia Cristo. 2 Coríntios 5, fala que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Nós, inimigos, separados dele, recebemos por meio da morte de Cristo a possibilidade de se aproximar de Deus. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21 diz assim:
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus rogasse através de nós. Então rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A morte de Cristo rasga o véu. A morte de Cristo dá a você e a mim a possibilidade de se reconciliar com Deus. Irmão, você era um inimigo terrível de Deus. A Bíblia diz que nós não amávamos a Ele. Foi isso que Ele disse: vocês não me amavam, eu amei vocês primeiro. Ele teve partiu dele o desejo, partiu dele essa vontade de nos reconciliar com Ele. E aí eu venho falar da comunhão. A partir do momento em que o Senhor restaura o seu relacionamento com Ele, Ele te faz capaz de ter comunhão com outros irmãos. Ele faz novamente o desejo dele lá no início. Olha, Senhor, eu te agradeço porque você não desiste dos seus planos. Eu te agradeço porque você é fiel à sua vontade. Eu te agradeço porque você não nos abandonou nessa terra e foi criar outra coisa. Obrigado porque você não desistiu. Irmão, seria mais fácil jogar um meteoro nessa terra, acabar e começar tudo de novo. Mas Deus não desiste dos relacionamentos. E aí, Ele nos enxerta novamente na comunhão com Ele e na comunhão uns com os outros. Além de você agora se relacionar com Deus, Ele te faz parte de uma família. Lembra que lá no início, Ele disse o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Ele pediu para que eles se multiplicassem. E quando Ele volta e restaura esse relacionamento, Ele nos coloca todos debaixo da sua proteção. Ele nos faz família dele novamente. Ele nos dá poder de sermos feitos filhos e irmãos uns dos outros. O coração dele pulsa por isso. Ele está interessado na maneira como você se relaciona com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seu colega de serviço. Mas hoje eu quero colocar a minha atenção em como o Senhor está olhando e está interessado na maneira como nós que estamos aqui fazendo parte dessa comunidade nos relacionamos uns com os outros. Se eu pudesse, pediria, eu não vou fazer isso, senão não tem tempo. Eu olharia no olho de cada um de vocês para falar que Deus está olhando para essa comunidade hoje. E através do seu Espírito, Ele quer nos levar a um nível diferente de comunhão aqui. Se você acha que acessou tudo que você podia acessar de comunhão, você está errado. E o que eu vou falar aqui é comunhão cristã. Essa palavra comunhão. Bonhoeffer, ele vai dizer no livro dele que comunhão cristã só é possível por meio de Cristo e em Cristo.
Eu vou repetir. Comunhão cristã só é possível, ela só existe por meio de Cristo e em Cristo. Ou seja, irmão, a nossa base de comunhão não tem nada a ver com a sua afinidade com outra pessoa. No fim, a gente não deveria dar a mínima se o cara do lado torce para outro time, ou se ele curte a mesma música que você. Isso é clube. Deus nos chama para comunhão. E a base da comunhão, não vou pedir para você falar nada, mas eu quero pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado aí. Pode, só olha. Eu sei que a gente tem uma dificuldade com isso. Já viu quando canta aquelas músicas, como é que é? Tem uma música, cara. Nossa, essa música. Assim, bem antes. A gente canta ela de olho fechado. Já reparou isso? Totalmente ligados. Aí como é que tem uma parte que ela fala o quê? Isso. Uma família, mas tem uma parte que ele fala assim, querido irmão, e tu canta olhando, precioso és para mim, que de olho fechado, olhando para cima, irmão. É o irmão Jesus, está falando para ele. A gente tem essa dificuldade de olhar uns para os outros, né? Mas a base da comunhão cristã é você entender que essa pessoa que você olhou, ainda que não dentro do olho, que olhou assim, aquele abraço da tapinha na corda, esse cara tá lá. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Só isso. Eu não estou falando que não é legal você ter alguma afinidade com algumas pessoas, mas às vezes nós confundimos na nossa mesa, enquanto nós sentamos, nós achamos que nós temos que ter todos os mesmos gostos, que vai ser mais fácil. Uau, todo mundo gosta de jogar boliche. Irmão, nem todo mundo tem dinheiro para jogar boliche. Tem gente que gosta de bocha. Tá tudo bem. Tá aqui um gosta de bocha. É verdade, só o Afonso e o Polaco talvez entenderam o que eu disse aqui. Bocha é um jogo, irmãos. De maneira educada, ele acabou de te chamar. Mas ele não é velho, ele é ancião, irmão. É a palavra mais bonita. Um cara experimentado na vida. Quando você sentar à mesa com seus irmãos, saiba que ali existe comunhão, não por causa de nenhuma afinidade que você tenha com ele. Mas ali existe comunhão, porque o mesmo Cristo que te comprou ele também. Então você não precisa ser muito amiguinho, você não precisa ter os mesmos gostos, mas você precisa reconhecer que ele foi comprado e eu sou guardador desse meu irmão. Ele é precioso, porque sobre ele existe o sangue de Jesus. Então significa que você pode sentar à mesa com qualquer um que está aqui agora e pode ter comunhão. E aí, eu quero compartilhar com vocês que é nesse lugar de comunhão cristã, que temos acesso ilimitado à multiforme graça, sabedoria e poder de Deus. É nesse lugar de comunhão que nós temos revelação de quem Ele é. Entenda o seguinte, você e eu, nós somos seres humanos extremamente limitados diante de um Deus que é de eternidade em eternidade. Irmão, você consegue pensar nisso? Ontem eu estava pensando, não é possível. Deus, Ele é antes dos anjos. Ele nunca foi criado, Ele sempre existiu. Você consegue parar para pensar nisso? Um Deus que nunca foi criado, sempre esteve. Isso é quase uma ofensa para a nossa mente humana. Ele fez os anjos.
A Bíblia diz que de eternidade em eternidade, se fosse possível ter duas eternidades, Ele é Deus em todas elas. Agora você, e eu vou falar isso com muito carinho e amor, acha que você é capaz de carregar o conhecimento de um Deus de eternidade em eternidade? Você realmente acha isso? Eu estava conversando com Dora ontem, e eu me converti e participei, e eu não vou fazer uma crítica direta a esse movimento, porque eu amo, mas eu quero trazer um ponto, que é a minha escola e a escola da maioria de nós aqui. Eu só quero, na verdade, aprofundar isso. Eu me converti na época do louvor extravagante, onde nós fomos completamente cheios e desejosos de estar na presença de Deus. Nós falávamos sobre passar horas na presença de Deus. Nós falávamos sobre devocional. E isso é uma característica da nossa comunidade, falar sobre devoção pessoal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem que você ficasse 24 horas por dia, durante 10 anos, você não é capaz de conhecer o coração de Deus sozinho. Hoje eu queria não desenfatizar isso, mas eu quero te dizer que você só conhece Ele através do seu irmão, de maneira mais profunda, não é só através disso. Naquela época a ênfase era o individual, a ênfase era eu passar horas no quarto. E gente, eu recebi muita coisa boa lá dentro, ainda recebo. Mas tem coisas que eu só experimentei quando alguém aqui abriu a boca e falou de Jesus para mim. Até o que você sabe sobre Israel e o plano de Deus não veio de você. Alguém teve que vir aqui pregar para você. Até esse seu desejo por devoção pessoal não nasceu no seu coração. Alguém te ensinou. A salvação, você precisou de outra pessoa. Bonhoeffer diz assim: o Cristo que está no meu coração é mais frágil do que o Cristo que está na palavra falada pelo meu irmão. O que está no meu coração é inseguro. O que meu irmão anuncia é garantido. Então, o objetivo da comunhão cristã é que os cristãos se encontram como proclamadores da mensagem do Evangelho. Você é um pixel. Eu até depois gostaria que alguém coloca lá. A gente ouviu esses dias uma pregação maravilhosa do Igor Miguel. Queria que se pudesse todo mundo ouvir. Depois a gente lançar lá no grupo para vocês ouvirem. Nós somos um pixel na imagem completa. Você não tem a capacidade de conhecer determinadas coisas da parte de Deus, porque Ele escolheu assim. Ele escolheu revelar a você através do próximo. Durma com isso. Aceita que é melhor para você. Na comunhão, Deus se faz conhecido. Existem coisas que só experimentaremos no coletivo, e quem se isola se priva de experimentar a vida e o conhecimento do Santo. Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Eu quero te dizer uma coisa. Você quer conhecer o coração do Senhor? Sim ou não? Será que existe alguém aqui que ainda tem fome de conhecer o Senhor? Sente-se à mesa com outros irmãos. Eu não quero falar de mim aqui, mas essa fala assim, quem me conhece sabe, essa frase é... Mas talvez as pessoas que estão mais próximas
sabem que eu, por mais quando eu esteja com pessoas, eu sou comunicativo, eu sou dado a gostar de ficar sozinho. Eu sou dado a palavra certa não é que eu não sinto falta de pessoas, mas eu não tenho problema de ficar sozinho nenhum, e eu gosto. Mas já faz anos que Deus vem trabalhando, porque isso não deve ser uma desculpa para se isolar. Quando você se isola, você não se permite conhecer o Senhor. Como eu disse, você pode passar 24 horas em devoção individual com Jesus, mas sem nossos irmãos, o nosso conhecimento de Cristo será extremamente limitado. E mais uma vez, o que você sabe hoje foi te falado por alguém. A revelação é uma construção progressiva e vai passando de irmãos para irmãos até chegar na gente. E aí, eu quero tocar agora em algumas coisas práticas da comunhão. Como eu disse para vocês, comunhão é por meio de Cristo e em Cristo. E aí, há dias atrás, eu estava lendo a Bíblia com as crianças lá em casa. Mano, Deus fala muito comigo quando a gente tá à mesa, quando eu consigo estar à mesa com eles ali. E eu li tem uma passagem de Marcos 12, tem Lucas também, onde fala de um paralítico. Jesus estava, se eu não me engano, em Cafarnaum, e aí tinha uma enorme multidão numa casa, e tinha um paralítico. E 4 daqueles irmãos ali, amigos daquele cara, falaram: ele precisa dele, que está lá dentro. Ele tem uma limitação, mas ele pode curar. Nós vamos levar ele lá, porque o que ele precisa é de Cristo. Então, a sua comunhão é um lugar aonde você se relaciona com seu irmão integralmente. A gente não escolhe o que a gente vai se relacionar com o nosso irmão. Coisas boas e coisas ruins. Mas na comunhão, o seu dever e o meu é levar os nossos irmãos até a presença de Jesus. Nossas igrejas caseiras não são para a gente ficar... Eu vou falar para não parecer que eu estou sendo... Estou indo completamente contra. Mas comunhão não são bons conselhos. Às vezes alguém abre o coração na igreja caseira e a gente já tem um bom conselho. O seu irmão precisa de Cristo. Então, antes de abrir a boca para dar um bom conselho para ele, lembre ele do Evangelho. O que nós precisamos nas nossas igrejas é a revelação do Evangelho de Cristo, porque isso pode tirar o seu irmão de onde ele está, fazer ele sair dali. Quando aquele homem desce, foi um trabalho, é trabalhoso, mas quando ele desceu e Cristo viu isso, ele falou: seus pecados foram perdoados. Os homens lá: quem é o pecado perdoado? Quem é ele? Aí ele falou: não, tudo bem. Para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, levanta daí e anda. Aquele homem foi curado. Eu quero conclamar a igreja a estar juntos com um coração desejoso por Jesus na nossa mesa. Aplique o Evangelho no problema. Eu tenho trabalhado nisso. Às vezes, quando alguém compartilha alguma coisa, eu não estou lá sempre, mas às vezes eu ouço e antes de abrir a boca eu falo: o que o Evangelho fala sobre isso? E às vezes eu só preciso lembrar dele: cara, o Senhor te comprou com o sangue dele, e ele vai com você até o fim.
O seu irmão precisa do evangelho e você é o proclamador desse evangelho. Quando a gente se afasta disso, esse é um problema do movimento dos desigrejados. É achar que no quarto deles é o que ele precisa para viver com Deus. Está errado. Eu já fui. Alguns aqui que já são da antiga, lembra que a gente falava isso. Às vezes alguns falam até, eu não preciso da igreja para me relacionar com Deus. Eu sou essa frase. Gente, ninguém está com isso na camisa aí não, né? Se tá, esconde. Você não é igreja. Nós somos igreja. E aí, existem, eu não vou falar aqui, mas existe uma série de coisas que você pode receber na comunhão. Santificação, por exemplo. Sabe de uma coisa? Vou falar rápido aqui. Quando você tem bafo, você já está acostumado com o seu bafo. Quando você tem CC, você está acostumado com isso. Mas adivinha só, não é bom bafo. CC não é legal. E às vezes você precisa do seu irmão para falar para você: irmão, isso aí não é legal não. Eu falei bafo e CC, mas mano, você tem manias, você tem costumes que vêm do seu homem antigo e você está acostumado e acha que é legal. Mas a espada do Senhor vem através da boca do seu irmão, que te ajuda a ser santificado. Esses dias atrás no trabalho eu estava mexendo num portão, né? E tinha muita graxa. Aí o amigo que estava trabalhando comigo passou a mão assim e ficou um bigode assim, de graxa, né? E aí eu fui, falei para ele, e ele conversando, não, porque aqui a gente tem que fazer assim. E mano, aquilo me incomodando profundamente aqui. Ele não tem bigode, né? Então ele estava limpinho, só aquela marca de assim. E aí eu falei com ele, mano, tá sujo. E ele não me ouvia, continuava falando, não, porque agora vamos fazer isso. Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei no banheiro, cara, o meu nariz, mano, o meu tava sujo de graxa, velho. E eu falei, mano, por que ele não me disse que o meu nariz estava sujo de graxa? Porque ele nem me ouviu falar da boca dele. Na comunhão você vai encontrar santificação. Se você quer ser santo, porque o Senhor é santo, você precisa se relacionar com seus irmãos. E é lá também que você pode ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. E é lá que nós vamos dar o maior testemunho que essa terra pode ter de Jesus Cristo. Ele falou que quando nós fôssemos a terra conheceria que Deus enviou Ele. Agora eu quero falar, para finalizar, de 2 pontos rápidos. Eu acho que eu talvez não consegui expressar com o que está dentro do meu coração, mas você entendeu que para Deus, Ele está comprometido com isso aqui. Eu quase ia falar, levanta a mão aqui desse lado. Vocês que estão aqui, todos, Deus está comprometido com essa comunidade aqui. O Espírito Santo está aqui agora. E Cristo morreu para que nós tivéssemos comunhão com Ele e comunhão uns com os outros. Então agora eu quero falar rapidamente de 2 inimigos da comunhão, para a gente terminar. E talvez, vamos lá. Eu não estou aqui romantizando os relacionamentos. Somos corpo. Assim, tipo, a gente vai viver assim o tempo todo. Eu vou olhar para o Rodolfo todo dia, o olho brilhar de alegria. Oh, meu irmão. Eu não estou aqui romantizando. Vai ter que resolver problema.
vai precisar ter conversas difíceis. É bom, mas é ruim. Quem foi que foi teu filho? Eu lembro dessa frase que ele falou, cara, é bom, mas é ruim. Um pai de primeira viagem esse dia falou pro Cravo, conversando com o Dudu, cara, ser pai é muito bom, mas é ruim. Porque tem disso. Você tem que acordar de madrugada, você às vezes está com sono, você quer dormir, mas não tem como, meu irmão. Ele está lá te esperando. Ai, hoje eu estou depressivo, mas o filho ele não está nem aí, ele vai chorar. Me dá meu leite. E eu quero falar desses 2 pontos, rapidamente. O primeiro, eu vou passar bem rápido, porque o segundo está me pesando no coração em relação à nossa comunidade. O primeiro é o egoísmo. Existe nessa era um espírito que é o espírito do consumismo. É quase um espírito parasita, aonde você se relaciona pensando naquilo que eu vou receber em troca. Como isso vai me beneficiar? E aí a gente traz isso para dentro da nossa comunhão na igreja. E eu vou falar uma coisa, que eu tenho uma leve desconfiança. Eu posso estar errado, irmão, me perdoa se eu estou errado. Mas grande parte de nós que estamos morando em Montemor, saímos das nossas cidades e o mantra entoado é: eu vim para cá para viver vida de igreja. E às vezes, eu também, ou nos aconselhamentos, eu tenho às vezes uma leve impressão de que quando geralmente a gente fala de viver vida de igreja, você está pensando no benefício que você vai ter. Mas na maioria das vezes não estamos pensando no que nós podemos dar ao nosso próximo. Então eu queria te lembrar hoje, você veio viver vida de igreja em Montemor? Agora alguns já mudaram, né? Agora já não sei mais, depois que você falou isso. Agora, falou assim, né? Deixa eu pensar bem. Agora mudou. Mas se você quer viver vida de igreja, saiba do seguinte: você precisa servir os seus irmãos. A Bíblia tem um termo, uns aos outros. Isso fala de mutualidade. Eu só posso conhecer uma parte de Cristo através do Gabriel, e Gabriel só pode conhecer através de mim. E aí na pregação que o Igor Miguel dá, ele fala assim: toda dádiva retida é desgraça para o próximo. Toda dádiva que você tem e você retém, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero, porque eu não acordei bem, porque, sabe, meus problemas. Quando você retém a graça que Deus te deu, você está causando desgraça no seu outro irmão. Eu preciso do Cristo que está em você. Amigos, eu vou repetir, eu sou limitado. O que eu conheço de Jesus hoje, quase tudo, alguém veio e me ensinou. Eu vi na vida de alguém. Por isso que eu disse, a comunhão é um lugar onde Cristo fica grande, onde Ele é visto. E isso é através dessa unidade, quando cada um vai liberando um pouco do que é Cristo, nós vamos nos enchendo. Eu não tive tempo, porque eu podia ler aqui. Se você quiser ler Efésios 4, leia 1 Coríntios 12, é porque é grande, mas é lindo. Ele vai falar de que cada um de nós recebeu um dom. Irmão, deixa eu falar uma coisinha agora, bem pastoral para você, rapidinho. Não acredite na mentira de Satanás de que você não tem um dom. Às vezes você tem se comparado com outras pessoas, e isso é uma desgraça quando você se compara. Aí você talvez vê alguém aqui pregando aqui em cima, e você fala: nossa, ele tem um dom da palavra. Eu não. Você tem algo de Cristo dentro de você. Libera. É pouquinho, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Não existe ninguém aqui dentro que não tenha um dom do Senhor para liberar para outro. E aí, eu quero falar de um ponto, rápido.
E talvez não seja grande coisa, mas eu quero dizer o seguinte: eu estou comprometido com as próximas palavras que vão sair da minha boca. É da minha responsabilidade. Eu vou terminar falando de uma coisa que eu tenho notado, não em todo mundo, mas uma coisa que tem um poder muito destrutivo nessa comunidade. Talvez alguém possa até ficar ofendido comigo, ou isso possa ter desdobramentos ruins, mas eu estou comprometido com o que eu vou falar agora, e eu vou sustentar. E se em algum momento eu for dito que eu estou errado, eu venho aqui, mas eu estou comprometido. Esse é algo que está no meu coração, está saindo da minha boca e de mais ninguém. Nós temos um problema de maledicência no nosso meio. E eu não quero falar de um lugar onde eu não estou fora disso. Na verdade, não é só no nosso meio, isso é um problema geral. Nós usamos a nossa boca para causar facção, divisão, semeamos contenda, levamos pessoas a pensar mal, nós fazemos fofoca. Você sabia que na Bíblia, no grego, a palavra diabo, que eu não vou dar aula de grego, tem algum aqui, tomara que não tenha nenhum professor grandão aí, quando eu falar diabolos, no grego, significa semeador de discórdias. Em Provérbios 16, versículo 16 a 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece. Então agora você vai contar comigo, tá? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Vamos lá, vamos contar comigo aí. Vou começar. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Está falando de assassinato. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contenda entre os irmãos. E por que eu estou falando isso? Cara, eu sei que agora o clima fica pesado e talvez tem gente me olhando com uma cara. Nos relacionamentos, você não pode fugir de conversas difíceis. No relacionamento, você vai ter que relar um no outro. E muitas das vezes nós não resolvemos os nossos problemas com nossos irmãos. E isso fica lá dentro, cria-se uma raiz de amargura, e você vai soltando para outras pessoas um problema que você tem com o Dudu. Estou dando um exemplo. Que não é difícil ter problema com ele. E às vezes nós fazemos isso naquela maneira de, eu só estou pedindo conselho. Vai pedindo conselho para 10 pessoas, 30 pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala mal de alguém, você está manchando o olhar daquela pessoa em relação ao outro. Você vai ser cobrado disso. Quando alguém fala mal do Dudu e você empresta o seu ouvido, essa pessoa está suja. Às vezes você não tinha problema com ele, mas você emprestou o seu ouvido para ouvir, e a partir dali você olha para ele com um olhar distorcido. A maledicência é pecado para quem fala e pecado para quem empresta o ouvido. Eu tenho uma profunda tristeza pelas vezes que eu falei mal de outra pessoa. E eu manchei a imagem do meu irmão que foi comprado pelo sangue de Jesus. E sabe o que acontece às vezes? Depois você se resolve, mas você deixou a outra pessoa destruída. Para de falar dos outros, resolva os seus B.O.s. Cresça, irmão.
Eu quero chamar a igreja hoje para se arrepender. Quanta fofoca. Sabe, eu sou desse grupo. Eu tenho um espírito crítico. Eu sou crítico por natureza. Aí a gente senta nas nossas mesas. Gente, eu estou falando de mim também. Desculpa que eu estou um pouco exaltado. Para falar mal e não tem coragem de procurar o seu presbítero para falar, eu não concordo. Eu acho que a gente poderia ir para esse lugar. Mas você fica sentando nas mesas para criticar a sua comunidade. Deixa eu te falar, isso é um desserviço ao corpo de Cristo. Você é um desserviço ao corpo de Cristo. Eu sou um desserviço quando eu abro minha boca. Às vezes nos falta coragem. Olha, perdão, Jesus, se eu estou sendo maldoso com meus irmãos. Te falta, ou me falta coragem de falar, e você às vezes nem ora por isso, você só critica, você não bota o seu joelho no chão e ora, Senhor, salva a nossa comunidade disso, Senhor, faça isso. Mas você tem facilidade de sentar à mesa ou juntar com outro irmão para fazer fofoquinhas e falar de probleminhas, sujando uns aos outros e destruindo aquilo que Deus está tentando construir aqui. Irmãos, eu não sei se alguém está interpretando mal o que eu estou falando. Ele está falando que a gente não pode falar do que está errado. Irmão, entenda como quiser. Mas chegou a hora da gente crescer. Ouvi eu falar de comunhão, que Jesus é bonito. Às vezes seu coração aqueceu, mas eu quero trazer para o chão da fábrica. Porque você não vive de saber que Ele gosta. Você vive aqui. Você vai lidar com seu irmão. Eu ouvi esses dias uma palavra do Abner, na verdade eu ouvi há muito tempo atrás, ele falando sobre a mesa. Cara, depois eu vou tentar botar, é antiga, o Abner ele fala no Ticum, e ele vai falar sobre as dinâmicas da mesa. E ele fala uma coisa que me tocou naquele dia, ele falou assim, na mesa de demônios, cabeça de irmãos rolam. Ele falou na mesa de Herodes, a cabeça de João Batista foi colocada. Eu quero te fazer um convite. Para de aceitar pessoas sentarem à sua mesa para falar mal de outro irmão ou de outras coisas. A sua mesa não é lugar para a cabeça de irmãos rolarem. Isso é mesa de demônio. E aí amanhã, às vezes nessa sua mesma mesa, você recebe a ceia do Senhor. Amigos, eu quero terminar. Eu não estou com raiva de ninguém aqui. Eu estou com raiva dessa coisa ruim que está dentro de mim. Eu tenho que várias vezes controlar minha boca. Às vezes quando alguém senta. E outra, eu estou falando de cristão, mas sabe, no seu trabalho também. Fofoquinha de trabalho. Você está dando um péssimo testemunho de Jesus. Se levante. Saia. Tem problema? Pode vir, vem gente, vem aqui, vamos orar rapidinho aqui antes de terminar. Tem problema com um irmão seu? Resolva. Está com dificuldade? No máximo, procure o seu pastor da igreja caseira e fala, cara, eu preciso conversar, eu estou com dificuldade. Agora pare dessa coisa de ir espalhando para pessoas as suas dificuldades, sujando outras pessoas.